Ao grande Deus conclamo um pouco de sabedoria para em palavras de conhecimentos bíblicos colocar destrinchado nessa pregação todo um legado da história da Babilônia. Babilônia, a grande, a opulência. Babilônia, a riqueza, o dinheiro, a escravidão, a luxúria, a oposição contra as coisas divinas. Babilônia, o progresso da terra. Afinal, a Babilônia é uma filosofia, é uma religião, é um monstro assustador que, ao falar dela, muitas vezes causa espanto. Vamos entender o que é a Babilônia. Para entendermos melhor o que é a Babilônia, temos que compreender de onde vem todo um legado da história da Babilônia. Começando pela Bíblia, nos diz que a quarta geração de Noé surgiu um homem chamado Nimrod, descendente de Cã. E esse homem, ele tinha uma voz de comando muito forte, era um grande caçador, era um homem muito hábil. E tinha, então, o perfil de liderança. Ele era um grande líder da época. Por sinal, a Bíblia trata ele de um homem muito famoso. E a ele coube o reinício da construção famosa da Bíblia chamada Torre de Babel. Nimrod, comandando ali grande número de pessoas, deu início a uma construção que, segundo a vontade deles, queriam que chegasse até o céu essa torre, para que o nome deles ficasse conhecido em toda a terra e em todos os tempos. Eles queriam impor ali um mar quase que divino, para nunca ser esquecido. Ou seja, queria atingir o céu com o que é terreno. Pois bem, nessa construção, vendo Deus que ela se elevava demais, e acredito eu que por piedade e não por castigo, conforme muitos mencionam, Deus, vendo que aquilo ia ser um desastre e aquela construção, uma hora, não ia suportar o peso e a altura, e ia ali desmoronar de uma vez, causando a morte de inúmeras pessoas, em uma época que o mundo estava começando a sua segunda povoação, pois tinha visto o dilúvio, a 4 gerações anterior. E a ordem de Deus foi para que aquele povo procriasse e povoassem toda a terra, mas eles já estavam começando na desobediência, porque queriam se agrupar em um só lugar, construindo ali aquela torre e uma cidade ao seu redor, e se povoarem ali, e não fazer aquilo que Deus determinou, povoar toda a terra. Então vem a intervenção de Deus pela primeira vez à Babilônia, e não seria a última. Entra ali a mão de Deus, colocando no meio daquele pessoal uma confusão onde não se entendiam mais, a língua de um não era mais a do outro. Quando um falava, o outro não entendia. Então ficou aquele pessoal resumidos em grupos. Um grupo falava uma língua, um outro grupo falava outra, mas não se entendiam na mesma língua. Então qual foi o resultado?
Nimrod, com aqueles que se entendiam na sua língua, rumaram para a Síria. E os outros dispersaram-se para muitos lugares, pois a terra tinha muitas partes a ser povoada e cada grupo tomou seu rumo, onde Nimrod tomou o rumo de Nínive, a Síria, melhor dizendo. E lá deu início à construção da cidade de Nínive. E construiu Nínive. Construiu mais algumas cidades, nós vamos ver até na Bíblia mesmo, ao redor de Nínive, mas Nínive foi a maior das cidades, chegando na época do seu apogeu a 200 mil habitantes, aproximadamente. Então, 200 anos depois, vindo um pessoal viajante, um grupo viajante chamado os Amoritas, pararam ali, encostado àquela torre de Babel, que significava esse nome, confusão das línguas, ficou esse nome porque foi ali que confundiu-se as línguas. Na língua acadiana, ela era chamada Portal de Deus. Na língua hebraica, Torre de Babel. E na língua grega, conhecida como Babilônia. Aquele pessoal, os amoritas, deram início à cidade de Babilônia, ao redor daquela torre. E construíram ali uma cidade onde o seu líder era Nimrod. Nimrod não, era Hammurabi. Hammurabi tornou-se ali o rei daquela habitação, daquela cidade, e foi uma cidade que teve a sua opulência, teve o seu crescimento muito grande, teve opulência, teve riquezas, teve muitas luxúrias, teve muitos pecados, muitos crimes, trabalhos escravos por demais. Ela foi construída toda na base do trabalho escravo e, na verdade, Babilônia tornou-se uma das maiores cidades da terra na época, chegando a Babilônia a um nível tão grande que chegou a ter 127 províncias, onde cada uma delas tinha o seu governador. E o rei-chefe de todas essas províncias, morando na cidade, cuja capital chamava-se Susa. Então, continuou essa opulência na época de Hammurabi. Descobriram lá uma maneira de agir com os pessoais sobre leis. Inventaram o Código de Leis. Foi a cidade que teve o seu Código de Lei primeiro exercido na face da terra. Foi lá que começou as leis, chamadas Lei de Hammurabi. Em um pilar de diorito negro, com 2 metros de altura, por uma grande largura em diâmetro, foi escrito ali, em baixo relevo, na linguagem acadiana, 4.000 e poucas leis desse pilar de diorito, em placas cuneiforme. Então, naquele pilar tinha escrita todas as leis que abrangia de leis civis, casamentos, separações, compras de terras, crimes contra pai, contra filho, contra o vizinho, adultério, todos os tipos de crimes, dos mais simples aos mais perversos, tinha, e o julgamento era rápido porque era segundo aquele código, era olhando ao código e julgando o crime segundo o código, a lei era executada automaticamente. Por isso foi um pessoal muito organizado da época. E essa dinastia de Hammurabi, ela durou 1000 e tantos anos,
Evidentemente ele morreu, ele não durou esse tempo todo, mas outros reis vieram e sucederam ele com o mesmo equilíbrio de leis e a cidade crescendo e prosperando. Agora, uma coisa que não existia na Babilônia era o conhecimento do Deus que criou o céu e a terra. Ali se adoravam divindades mortas, como estátuas, como o Sol. O Sol era considerado ali como uma deusa da fertilidade. Por sinal, nessa pilastra de diorito, onde está mencionada as leis de Hammurabi, tem Hammurabi de um lado, junto à deusa do Sol, que é ali para eles a deusa da fertilidade, ali complementando essa pilastra que dá as leis ali sobre o legado daquele povo. Tá, no caso, o rei terreno e a divindade que eles conheciam, que era o Sol, a deusa Sol. Pois bem, continuando, mesmo a dinastia de Hammurabi, ela não durou para sempre. Chegou o seu momento de ter o seu fracasso também. A dinastia de Hammurabi tiveram muitos problemas e combates com outras tribos chamadas os bárbaros, que sempre estavam se enfrentando e morrendo muita gente da Babilônia, muito embora se enfrentassem e matassem muitos bárbaros também, mas os prejuízos e os desfalques eram incalculáveis. Então isso foi enfraquecendo, pouco a pouco, a Babilônia. Quando depois apareceu um grupo chamado os hititas, vinham de uma terra chamada Anatólia, conhecida hoje como a Turquia. Os hititas entraram dentro da Babilônia, saquearam tudo o que podiam, mataram muita gente, saquearam o ouro, a prata, o cobre, o bronze, o dinheiro que havia, levaram muitos escravos e a Babilônia ficou sujeita a pagar imposto aos hititas. Isso por muito tempo continuou ela sujeito aos hititas. Quer dizer, já não era mais uma dinastia da terra, ela já era submissa a outros reinos, começando aí o seu tempo de decadência. Mais tarde, os assírios, vindo daquele povo de Nínive, cidade onde atrás mencionei que foi fundada por Nimrod, vieram e guerrearam contra a Babilônia e tomaram a Babilônia de uma vez por todas da Anatólia. Então Babilônia não passou mais a ser refém dos hititas na Anatólia, mas refém do povo de Nínive. Continuou ela ali sujeita ao poder dos assírios por muito tempo, até que viesse novamente a ressurgir uma força impressionante, voltando a governar a terra. Depois de um massacre de muitos anos, aconteceu. O exército assírio, na época, era uma poderosa máquina militar que causava tremor em toda a terra. Aonde eles entravam era para dominar e arrasar. E mantendo a Babilônia sobre as suas ordens, enquanto a Babilônia se manteve obediente, tudo deu certo para ela. Mas depois, revoltando-se e querendo tornar-se livre do exército assírio, no ano 689 a.C., a Babilônia se revolta contra o domínio assírio e tenta lutar para ser novamente independente. Mas sob o comando do rei Senaqueribe, um dos maiores opressores da terra, no qual
a gente pode ver uma parte dele, uma das partes dele ali em Isaías, no capítulo 2 Reis, no capítulo 19. Isaías também tem, mas eu não lembro bem o capítulo. 2 Reis, no capítulo 19, nós vamos ver uma das façanhas de Senaqueribe. Pois bem, isso contra o povo de Israel. Entrou na Babilônia e arrasou a Babilônia. Arrasou, queimou e jogou os escombros da Babilônia no rio Eufrates, que era um rio que passava pelo meio da cidade da Babilônia, a qual era muito linda e bem planejada, como as cidades feitas com cálculos de engenharia hoje. Avenidas que atravessavam de ponta a ponta, de um lado para o outro, transversal, enfim, era bem elaborada a cidade da Babilônia. Por sinal, trata-se até de jardins suspensos no ar. Jardins suspensos, feitos como, vamos assim dizer, tipos de lajes e pilastras sustentando o jardim. Era uma cidade muito opulente. Mas teve o seu primeiro, vamos dizer, fim nas mãos de Senaqueribe. Ela ficou de um jeito que ninguém mais achava que ela podia ressurgir de novo. Achava-se que ali teria terminado toda uma história da cidade da Babilônia. Mas estava todo mundo redondamente enganado. A Babilônia não se abate tão fácil assim. Toda a história dela vai nos mostrar que ela não se abate tão fácil assim. Pois ela levantou do pó para a opulência novamente. E nós vamos entender. E depois a Babilônia foi novamente reconstruída aos poucos por um povo chamado os caldeus. Reconstruíram a Babilônia, que voltou à opulência que era antes, e a máquina de guerra que era antes, o comércio que era antes, e o ouro e a prata ali era o objeto de venda e troca daquele povo diário. Vinha viajantes de todas as terras ali para vender e trocar e comprar o que pretendia dentro da Babilônia. E foi exatamente os caldeus que deram o troco à Assíria do que ela tinha feito primeiro à Babilônia. Foi os caldeus que entraram em Nínive e demoliram, dando a ela o mesmo que ela tinha dado à Babilônia no ano. O desaparecimento de Nínive foi tão completo, ela foi tão esmagada e com furor e um rancor tão grande de vingança, que muitas gerações passaram sem saber onde tinha sido essa cidade. Somente há 150 anos atrás foi achado os escombros de Nínive. Depois que ela foi pega pelos caldeus, demoliram, ela não mais levantou-se. Seus escombros, repito, foram achados há 150 anos atrás, foi descoberto estes escombros de Nínive. E a Babilônia ainda continuou por muitos anos. Depois disso, a Babilônia atacou o Egito. E o Egito, na época, estava com poder de domínio em todo o Oriente Médio. A Babilônia, com todos os seus exércitos caldeus, atacou na cidade chamada Caxemira e dominou o poder dos egípcios, retomando, além do território que já comandava, todo o comando do Oriente Médio, tomando isso aí das mãos dos egípcios, ficando todo o Egito sob o poder da Babilônia. E quem deu à Babilônia toda essa proeminência de vitória, dominando o Egito, com todo o Oriente Médio, colocando em seu poder de domínio, foi um príncipe chamado Nabucodonosor, que depois de alguns anos veio a ser
o rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele era vamos assim dizer, uma mistura de ser humano que era bom quando precisava ser bom. E quando precisava ser sanguinário, era sanguinário na medida sem limite. Era um homem que causava medo a toda a terra, porque tinha poder, muita força, um exército muito bem preparado e tinha o domínio do maior reino da terra, chegando a 127 províncias em toda a terra. Chegou um dia onde atacou a cidade de Judá. No ano de 586 a.C., ele atacou a cidade de Judá, que teve o seu último rei, Sedécias. Foi rei do ano 597 a.C. até o ano 586. Depois ele foi deportado para a Babilônia, junto com muitos judeus, e na Babilônia ele foi morto por Nabucodonosor. Nós vamos ver mencionado na Bíblia em vários lugares, salvo engano, 3 partes eu posso mostrar, onde Nabucodonosor chegou a um ponto de arrancar os olhos de Sedécias. Por isso eu digo, ele era um composto de ser humano e às vezes até de Satanás, vamos assim dizer, porque ele era perverso, muito perverso. Depois desse ataque do reino de Judá, nunca mais Judá teve um outro rei. Sempre viveu dominado por outros poderes. Quando não era a Babilônia, a Roma, a Turquia, enfim, muitos outros poderes, mas nunca mais teve um reino. O último rei de Judá foi Sedécias. Nós vamos ver isso lá nos livros de rei, vamos ver nos livros de crônica. E a Babilônia, ela é uma parte, uma mistura de opulência, de crescimento, de riqueza, de desenvolvimento, de sabedoria. Foi na Babilônia onde começou a inventarem a hora de 60 minutos. Foi na Babilônia onde começou os códigos de lei da terra, mas também é um oposto às coisas de Deus. A gente vê a questão da Babilônia gravada em vários lugares da Bíblia e sempre com um ponto, vamos assim dizer, meio assustador. Ela pega desde Gênesis, a história da Babilônia, até Apocalipse, nós vamos ver mencionado por mais de uma vez Babilônia. Como se ela vamos assim dizer, ela é realmente um símbolo do mal quando se trata dela em Apocalipse e em vários outros lugares. Por exemplo, em Apocalipse 17, o capítulo todo, nós vamos ver um legado, o castigo da Babilônia. E ali vai se falar sobre todas as coisas ruins da terra, como se fosse vinda da Babilônia. Ou seja, tudo o que é mal se praticava dentro da Babilônia, e por isso esse legado de coisas ruins dirige-se como sendo da Babilônia. No Isaías, no capítulo 46 de Isaías, fala sobre a queda dos deuses babilônicos, ou seja, aqueles ídolos que eles adoravam como Bel. No livro de Daniel, no capítulo 14 de Daniel, nós vamos ver, no capítulo 13, melhor dizendo, nós vamos ver Daniel junto com o rei da Babilônia desmascarando um ídolo lá e fazendo com que o rei passe a reconhecer Deus de Israel, o Deus que criou o mundo, que criou o céu e a terra, como o Deus verdadeiro.
e não aquele ídolo a quem o rei achava que ele comia e bebia, e depois, na verdade, estava sendo enganado pelos seus sacerdotes. Nós vamos pegar Daniel 13 e vamos ver essa história, a história de Bel, era um dos ídolos dele. Isaías 46, queda dos deuses babilônicos. Isaías 47, canto e triunfo pela queda da Babilônia. Enfim. Jeremias 25 também fala sobre as vitórias da Babilônia após as vitórias, enfim. Muitas coisas na Babilônia nós vamos ver na Bíblia. No livro, como falei, ela é mencionada desde o início da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ver esse legado. Ela teve o seu fim, foi realmente destroçada, acabou-se, porém a sua história, o seu legado, o susto que ela causa ainda quando se fala nela, ele continua. E lá na Bíblia, em Apocalipse, está muito claro que ela era uma coisa, um mau exemplo muito grande, porque a palavra de Deus nos admoesta tanto em Isaías como lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu, se referindo à Babilônia. Então, por isso, meus amigos, nós devemos ter um pouco de compreensão, de sabedoria, pedir discernimento a Deus para que a gente saiba discernir bem o que é Babilônia. Não é, na verdade, um símbolo de coisa boa, não é um símbolo de obediência, não é um símbolo de amor, é um símbolo, na verdade, de luxúria, de desobediência, de oposição a Deus e coisas contrárias às determinações de Deus. Apesar de Deus, por algumas vezes, ter tratado um de seus reis, Nabucodonosor, como meu servo, esse homem ele fez rebeldias tão grandes que Deus o castigou e fez com que ele ficasse 7 anos comendo erva com os animais brutos, com os animais do campo, para poder conhecer que Deus era Deus. Uma outra parte da Babilônia, onde vai tratar-se de um ato mais humano, nós vamos encontrar ali no livro de Esdras e Neemias, onde o rei Artaxerxes, junto com Sírio e Dario, eles vão dar permissão a Esdras e a Neemias de reconstruir Jerusalém. Mas, evidentemente, fica bem claro que ali foi a disposição de Deus que tocou neles, ao ponto deles cederem isso aí, e foi uma coisa agradável. Eles ajudaram muito na reconstrução de Jerusalém, depois daquela vez que eu falei que levaram Sedécia preso, e Nabucodonosor arrancou os olhos dele. Ali foi o asilo babilônico. Ali foi uma parte onde Deus mandou muitas mensagens pelo profeta Jeremias para ver se livrava o seu povo daquele tormento, daquele horror, daquela mão de ferro de Nabucodonosor. Mas o pessoal de Deus estava cego. Se fazia cada dia mais cego, não ouvia o clamor de Deus e foram caminhando exatamente para a escravidão. Porque Deus tentou por vários meios mostrar que aquele pessoal tinha que se render, tinha que ser humilde, mas eles não queriam. Eles não queriam. Eles achavam que Jeremias estava lutando contra eles, que aqueles oráculos que Deus passava para que Jeremias passasse para eles, eles tinham aquilo ali da boca de Jeremias como um agouro, como alguém que estava desejando o mal a eles, como alguém que não queria deles a vitória, chegando ao ponto,
na época de Sedécias mesmo, de jogarem Jeremias em uma cisterna. Isso a cidade de Jerusalém já sitiada, rodeada com o exército de Nabucodonosor. Pegaram Jeremias, jogaram dentro de uma cisterna, irado com ele, porque ele estava dizendo que o exército de Nabucodonosor ia tomar conta de Jerusalém, e eles, irados, jogaram Jeremias dentro dessa cisterna para morrer ali de sede e de fome. A cisterna só tinha lama, ele ficou ali atolado, e ninguém daquele povo que chamavam povo de Deus, não sei se essas práticas condiz com a palavra povo de Deus, mas foi assim que eles agiram. Somente um eunuco pagão na cidade teve piedade de Jeremias e foi clamar ao rei Sedécias para tirar Jeremias daquela cisterna. E o rei tirou, deu ordem a ele, tira, tudo bem. Ele pegou ali vários pedaços de panos, de tecidos da época, e amarrando um ao outro, construiu uma corda, e por essa corda ele tirou o profeta Jeremias, que escapou da morte. E a palavra de Deus foi dirigida a ele no mesmo instante. O teu trunfo, o teu pagamento pela tua boa obra será a tua vida a salvo. Haja o que houver, mas tu não vai morrer. Esse foi o trunfo dele, daquele eunuco pagão, repito, que fez essa boa ação. E isso nos indica que a boa ação, quando ela vem, Deus não olha se a pessoa na teoria A ou B. Deus não quer saber de teoria, Deus quer saber de obediência, de amor para com o próximo, de boa obra, de temor a Deus, de colocar em prática as determinações de Deus e não aquilo que os homens determinam como se fossem deuses da terra. Era exatamente o que acontecia no meio daquele povo. Eles cegamente ouviam as ordens do rei, mas as de Deus eles ignoravam. Falando de pessoas e de reis que confiam em volumes, pessoas que confiam na força de seu braço, tem uma história de Senaqueribe mesmo. Ele veio atacar Judá na época do profeta Isaías. E ele, insultando a Deus, mandando insultos a Isaías, que nenhum rei da terra aguentou dividir com ele, nenhum dos seus deuses teriam socorrido eles, e por isso estaria sendo infantilidade demais de Ezequias confiar em Deus. Deus não ia dar vitória a ele. E Ezequias jejuou e orou junto com o povo de Judá, e a palavra de Deus foi dirigida a ele. A minha mão vai pesar sobre Senaqueribe e tu vai ter a vitória. Só que o povo de Judá era uma tribo. Comparado ao exército de Senaqueribe, se fosse por força de homem, essa vitória era impossível. Mas a mão de Deus, onde ela vai, não tem impossível. Aquele pessoal de Senaqueribe, eles acampados em volta de Judá, em uma noite o anjo de Deus passou no meio daquele povo. E no outro dia amanheceu 185 mil homens mortos, soldados de Senaqueribe, sem precisar Isaías lutar. E a história nos diz que ele levantou o seu acampamento e saiu envergonhado para Nínive. Ele era de Nínive. Foi ele que, depois disso aí, foi arrebentado pelos caldeus. Foi o reino dele, porque ele mesmo nem esperou isso aí. A época dele passou antes disso aí, vou explicar como. Quando ele chegou em Nínive, depois dessa mortandade dos soldados dele, 185 mil homens no exército dele, foi dado baixa, porque a mão de Deus pesou sobre eles para dar a liberdade a Israel. Chegando em Nínive, ele mesmo assim foi lá adorar o Deus dele, uma estátua chamada Nisroch. Quando ele estava lá adorando o Deus dele,
aconteceu uma tragédia com ele que eu acho que ele jamais esperava na vida. Eu acho que ele esperava a vitória no Deus dele, veio a derrota na guerra. E mesmo assim, ele foi lá cumprimentá-lo e adorá-lo. Aconteceu outra pior. Quando ele estava adorando o Deus dele lá, Nisroque, chegaram por trás dele seus filhos Adrameleque e Sarazar e o transpassaram a golpes de espada, dando a ele o mesmo fim que ele deu a muitos. Mas isso pela mão dos filhos que ele gerou e criou. Foi este o fim de Senaqueribe, depois de ter insultado ao grande Deus de Israel, o Deus da terra, o Deus meu e seu que crê. Depois de insultar esse nosso Deus, foi esse o fim de Senaqueribe na cidade de Nínive. Ele não teve nem mesmo o prazer de ver Nínive ser esmagada depois pelos caldeus, ou o desprazer. Antes disso, ele foi esmagado pela mão pesada de Deus por ter insultado tanto a Deus. A história da Babilônia, ela não se encerrou por aí, ela continuou. Como eu disse antes, no ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor destrói Jerusalém com uma perversidade estupenda e torna os judeus seus asilados, conduziu-os à Babilônia e vendeu muitos deles para terras longínquas, distantes, desconhecidas. E a maior parte ficou na Babilônia mesmo, onde eles, na triste lembrança da sua liberdade que viviam em Israel, na terra de Judá, eles muitas vezes cantavam salmos à beira do rio. Nós vamos ver esse triste legado dos judeus no Salmo 136 da Bíblia Católica e na Bíblia Hebraica 137. Nós vamos ver as reclamações dos judeus por estarem ali escravizados em uma terra onde o amor e o temor a Deus vivia distante. Apesar de que eles foram para lá não por menos, claramente por serem desobedientes às leis de Deus. Mas eles, nas suas orações, às margens dos rios da Babilônia, no seu choro, nas suas lembranças, Deus inclinou os ouvidos a eles, porque mais tarde cumpriu-se exatamente um pedido que eles fizeram a Deus chorando, as tristes lembranças da escravidão, do serviço obrigado, deixaram de serem homens livres e aí só restava chorar e lembrar. E naquelas lembranças, no seu choro, nós vamos ver no Salmo 136, 8 e 9, onde diz: ó filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuiu o mal que nos fizeste, para esmagá-los contra os rochedos. E parece que, diante desse clamor, Deus assinou ao ouvir esta mensagem, chorada à beira do rio da Babilônia, aonde os babilônios pediam a eles canções alegres para cantar hinos alegres, de alegria, e eles diziam: como podemos cantar com alegria em terra estranha? Como podemos cantar hinos e salmos em terra estranha? Diante dos nossos opressores, eles exigem alegria. Cantai-vos um cântico de Sião. Isso quase como se fosse um deboche ou uma mangação, um fazer pouco a referência e a continência daquele povo a Deus. Mas, como eu disse, Deus assinou a destruição da Babilônia, que não tardaria em vir. A Babilônia, depois
de levar os judeus no ano 587 a.C., como afirmei. Depois houve o tempo em que ela foi dominada pelos hititas, esse povo que hoje chamamos os turcos, eram os hititas na época. Depois disso, dela ser dominada pelos hititas, vem os persas, vem os gregos. O movimento grego, ele chegou na Babilônia com uma força tão grande, nos anos aproximadamente 280 antes de Cristo. 280 antes de Cristo. Dominado pelo Alexandre Grande, um dos homens mais perversos que a Terra já criou. Entrou na Babilônia com a força tão esmagadora que a Babilônia nem reagiu. Abriu as portas e acolheu ele como se acolhe um visitante importante. Mas ela fez isso com medo, para ver se escapava com a vida, porque Alexandre Grande já vinha esmagando todo o resto do mundo. Alexandre Grande foi um dos governos dos reis que dominou o mundo com braço de ferro. Apesar de ser um período, não ser um período muito longo do seu reinado, mas foi um dos reis mais perverso e da mente mais extraordinária para inventar máquinas perversas. Na época em que o canhão de guerra mais afamado era as catapultas, Alexandre Grande achou um meio de fazer uma baleadeira que ela ultrapassava as destruições da catapulta e jogava pedras, enormes rochedos, em distância muito superior à da catapulta. Então isso tornou ele o maior guerreiro da Terra. E com isso, com essa invenção, ele dominou todo mundo. O Egito, a Babilônia, Israel, tudo ficaram sujeitos a ele, a própria Turquia, enfim. O mundo inteiro ele dominou. O reino dele foi enorme. Mas Alexandre Grande não teve muitos anos. A sua longevidade como reino não durou tanto assim. Também teve o seu fim, apesar de ser muito grande, e primeiro do que a própria Babilônia, porque a Babilônia na mão dele, ela foi dominada, passou a ser território do seu reino, mas ela continuou subsistindo. Alexandre Grande fez da Babilônia a sua capital, a capital do mundo. Depois, mais tarde, ele morreu no mesmo palácio de Nabucodonosor. No mesmo palácio morreu Alexandre Grande. Foi o último rei que habitou na Babilônia. E daí entrou a época da sua destruição fatal, que a própria mão de Deus se encarregou de fazer. A Babilônia não precisou ser derrubada por canhão, por catapulta, ou por baleadeira, ou mesmo por picareta ou marreta, não. As dunas de areia do deserto tomaram conta da Babilônia e foram soterrando ela pouco a pouco, passando ao ponto de ficar inabitada e quase sem se ver os seus palácios mais, suas habitações, soterrada na areia. Tanto que hoje só tem lá escombros, onde tem uma pequena parte que limparam, vamos dizer, deixaram com a visão mais ampla, tornando ali um tipo assim, um parque de visitação para se ver o que foi a antiga cidade que dominou o mundo. Vê-se ali hoje como um parque de visitantes, partes dela, porque a maior parte, como eu disse, está soterrada na areia. Ela era uma cidade que abrangia de 100 e tantos mil a 200 mil habitantes, e hoje se resume em um simples parque de visitação. Para nós vermos que tudo está submisso sobre a autoridade e o domínio divino. Grande foi o domínio dos assírios. Mas cadê os assírios? Cadê os assírios que destruíram a Babilônia? Cadê os assírios que destruíram grande parte do mundo, submetendo toda a sua população ao seu poder e ao seu domínio? Cadê os assírios? Passaram, pereceram. Cadê a Babilônia?
com o seu poder de restauração, aonde esteve ao pó e à cinza, e restaurou-se ao ponto de acabar com os assírios, deixando Nínive tão soterrada e tão arrebentada de um jeito que quase 1000 anos foi para poder descobrir-se onde eram os escombros da ex-cidade de Nínive, da ex-opulência, da cidade da riqueza, da cidade que recebeu Jonas, o profeta, com tanto calor, que regrediu das suas perversidades, mas não continuou regredindo das suas perversidades. Passando poucos anos da pregação de Jonas, as suas perversidades aumentaram. E aí Deus não poupou, não, as perversidades de Nínive. Deus cobrou com mão pesada, porque não quiseram ouvir a Deus, não quiseram ouvir o chamado à conversão, não quiseram participar das coisas agradáveis ao Criador. E aquele que zomba do seu Criador não está fazendo boa coisa, não está construindo uma boa cama para se deitar. Assim terminou-se Nínive. Cadê os persas? Cadê os persas? Cadê o reino persa que dominou o mundo? Acabou-se. Cadê a Grécia? Cadê o reino grego? Cadê Alexandre Grande, que dominou o mundo e submeteu à custa de uma baleadeira, uma não, centenas de baleadeiras dominadas pelos seus milhares de soldados, destruindo toda e qualquer muralha de cidade. Não tinha cidade que para ele fosse intransponível. Todas elas ele arrombava os seus muros e entrava e esmagava todos aqueles que não se rendessem. Quem fizesse como a Babilônia, abrisse as portas e se entregasse, vivia. Quem resistisse seria esmagado. Foi assim que Alexandre Grande dominou o mundo. E aí vem, depois da história grega, depois do domínio grego que dominou o mundo, entra a história romana. Mas aí a Babilônia, anos depois, entrou nessa decadência, como eu estou falando, e a própria natureza se encarregou de fazê-la sucumbir. E Roma prevaleceu, até depois de Cristo, muitos anos prevaleceu. Mas o que era o inferno dos cristãos, com o passar do tempo, foi se aliando, foi tomando uma posição diferente, e hoje nós vemos que Roma é a capital do cristianismo católico. Nós vemos que Roma é a capital que leva o conselho, a coerência, a amizade e o amor ao mundo. Isso começou a partir dos anos 300 depois de Cristo, no reinado de Constantino. Ele começou a aderir à vida cristã, junto à sua mãe Helena, e as coisas começaram a melhorar, não somente para o cristianismo, mas para todo o mundo. Porque, graças a Deus, a partir daí, foi melhorando, foi tendo uma posição mais favorável para os cristãos, e não só para os cristãos, para várias partes do mundo que viviam em conflito sobre o jugo de outros territórios, sobre a espada e a lança, a baleadeira, a catapulta, o arco de flecha, mas a paz foi semeando. A paz foi renascendo em vários lugares. Como eu disse, houve muitos confrontos, até religiosos mesmo, mas nada que se comparasse a um César Nero, a um Alexandre Grande, a um Nabucodonosor, a um Senaqueribe. Não, coisas de menores porte. E graças a Deus, hoje, como eu disse, podemos dizer que Roma é a capital do conselho, a capital do amor, a capital dos ensinamentos do caminho a Deus, aonde se localiza, graças a Deus, a sede de toda a Igreja Católica, onde se localiza um Papa que semeia ao mundo os conselhos de Deus. Por isso, meus amigos, por esses sims trágicos que tiveram esses reinos que quiseram dominar com mão de ferro, sem aliar ao seu domínio o poder e as observações, o poder de Deus e as observações à sua vontade, todos passaram. E assim todos aqueles que não
colocar dentro da sua vida Deus como primícia, certamente passará, mas não com bom êxito. Porque aquele que vive na obediência, no amor e sobre o domínio de sua casa, de seu reino, do seu território, coloca Deus à frente, tudo vai dar certo. Como diz a Bíblia, ele morre aos olhos do mundo, mas para Deus ele continua vivo. Ele vai continuar vivo, porque no dia da vinda de Cristo, como ele foi um bom servo, ele vai receber o prêmio e a glória da salvação. Assim é com todos aqueles que buscam a Cristo. E ao contrário, aqueles que não buscam, que buscam a glória em si mesmo, certamente vão ser esmagados, como foi esses reinos que foi semeadores de discórdia, derramadores de sangue na terra, foram insaciáveis na arte de derramar sangue, matar, escravizar, destruir, cobrar imposto, enfim. Eles foram reinos que ficam aí o seu legado até hoje, e é impossível que se esqueça a perversidade que esses homens praticaram. Isso tudo que vocês ouviram falar aqui é somente um resumo do que aconteceu com esses reinos, especialmente os maiores da terra. A Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma antiga. Foram reinos esmagadores, foram reinos que governaram com mão de ferro, foram homens que não tinham a menor piedade de derramar o sangue humano. Todo ato de perversidade, toda maneira de que se possa imaginar, e a que não se possa imaginar, de judiar, de torturar e de matar gente, esse povo usavam. E assim, mesmo diante de tanta perversidade, chegou o fim, chegou a hora de cada um deles também prestar conta dos seus atos. Não esqueçamos nós que um dia também prestaremos contas dos nossos atos. E por isso é bom que dentro da nossa bagagem colocamos boas sementes, porque elas irão dar bons testemunhos da gente. Mas se colocarmos coisas mal, certamente será naquele dia revelado e o testemunho nosso, o testemunho em nosso favor, não vai ser dos melhores. Porque quem testemunha diante de Cristo a favor do homem ou contra o homem é as suas próprias obras. Pois bem, meus amigos, aqui termino mais esse estudo, que é mais um estudo do que uma pregação, mas não deixando de ser também uma pregação, porque expõe a vontade de Deus para ficar acessível ao conhecimento de todos aqueles que querem buscar. Peço a Deus que todos os ouvidos que ouvirem essas palavras, esse estudo ou pregação, posso assim dizer, eles procurem uma posição que seja do agrado de Deus e ponham em prática. Não fiquem em teoria, porque teoria é muito pouco para Deus. Deus gosta de ver a prática, a operação, a semente sendo plantada, germinando e frutificando. Amém? Amém.